Hoje eu queria falar um pouco sobre o medo. Por vezes o medo nos paralisa. A gente tem medo de tudo, não é? Do que vai acontecer, medo que fiquem doentes, medo de tudo, de perder emprego, de não ter dinheiro. Só que o medo baixa muito a nossa energia. Se nós passamos o dia com esse sentimento de medo, a nossa energia baixa e acabamos por atrair coisas daquilo que a gente tem medo mesmo, não é? Normalmente a gente deve substituir o medo pela fé. Fé de que tudo vai dar certo, é igual ao que esteja a acontecer. A gente não pode estar a viver com o medo, porque o medo, já está na Bíblia que medo é falta de fé. O medo, o inimigo põe na nossa mente medo de tudo, porque desde a infância nós fomos habituados também a gerar esse medo, não é? Quando nós queríamos fazer algo, os nossos pais tinham esse medo e passaram para nós. Quando diziam não faças isso, que pode, não vás à rua sozinha, que pode ser assaltada, ou não falem com estranhos porque eles podem ser maus. A gente implantou isso dentro de nós e nos paralisa. Esse medo abaixa muito a nossa frequência e nós só atraímos coisas boas quando estamos numa energia boa, num ambiente onde tenhamos fé, que está tudo bem, onde quando vem esse medinho, que é normal, às vezes a gente vê as coisas acontecer à nossa volta e a gente tem que parar e dizer, pera, este medo não me pertence, este medo foi implantado em mim e eu sei que todo problema tem uma solução, ou tem mais do que uma solução. Então eu, em vez de estar aqui a vibrar no medo, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou pedir orientação a Deus, porque vai vir respostas, não é? E realmente o medo, quando se vibra nesse medo, a gente atrai esse medo, a gente atrai as coisas que tem medo, não é? E sempre que eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, sempre que eu tinha medo, parece que aquela angústia me acompanhava, parece que as coisas pioram à nossa volta, parece que fica tudo escuro, tudo sem saída, não é? Parece que não tem saída. E não é verdade. Se a gente parar, enfrentar o medo e dizer porque é que este medo está aqui, o que é que ele me quer mostrar, de onde vem esse medo, a gente vai chegar à conclusão que daí uma semana assim está tudo resolvido. Desculpa. Está tudo resolvido e era só o medo que estava ali para atrapalhar, às vezes para nos impedir de fazermos o que devemos fazer, não é? A gente atrai aquilo que pensa, aquilo que sente. E quando a gente sente de verdade, a gente atrai. Muitas das vezes atraímos doenças e qualquer coisa mais, porque já sabia que isso ia acontecer, mas era o medo que estava a fazer com que isso acontecesse. A gente tem medo de falhar, a gente tem medo que as coisas deem errado. E quanto mais medo, pior. Mais as coisas vão acontecer. Nós atraímos a nossa vida. Se nós mudarmos esses sentimentos negativos por positivos, eu sei que é muito complicado. A gente está tão acostumada, está enraizada nestes problemas. E parece que não dá nem para pensar. Às vezes a gente diz, não, mas eu quero mudar este pensamento, mas parece que está ali tão enraizado que, não é? Que é preciso muita persistência mesmo. Mas tudo tem solução. É mudar para outros pensamentos. Enquanto a gente não mudar os pensamentos, os sentimentos e as palavras que saem da nossa boca, nada vai mudar na nossa vida. Nós criamos a nossa realidade. E o medo é mesmo o inimigo, é uma arma do inimigo para nos paralisar, para que nós não façamos o que tem que ser feito. A nossa essência é ser livre, é termos o que precisamos, o que queremos. Nós estamos aqui para evoluir, para ajudar uns aos outros, para levantar os caídos, não é? E então esse medo paralisa-nos. Nós passamos anos da vida, anos a viver naquele medo e depois a roda do rato sempre a repetir. Quando nos enteramos que se não mudarmos o pensamento, se não mudarmos as nossas ações, as nossas palavras, nada vai mudar. Então, quando a gente está com medo, por exemplo, de uma doença
Ou, claro, a gente às vezes está com um sintoma qualquer, já está a imaginar um problema enorme e às vezes nem é nada, às vezes é uma coisa passageira, mas se a gente estiver ali já a remoer, vai ser um problema, a gente acaba por ter mesmo esse problema, não é? Então, quando vier esses pensamentos, a gente tem que se fortalecer e dizer tudo ao contrário, eu sou saudável e isto já vai passar, isto é uma coisa passageira, porque Deus me fez saudável, Deus me fez perfeito. Estes problemas que estão aqui, bem dos meus antepassados, da minha família, não são meus. Eu não sou isto, eu sou luz, eu sou a imagem e semelhança de Deus e Ele é perfeito. Então tudo que está aqui no meu corpo, eu me recuso a carregar isto porque Deus me deu perfeita. Isto é os sentimentos dos meus pais, dos meus avós e dos meus próprios medos, não é? Medos que alguma coisa que os nossos pais falaram e nós interpretamos daquela maneira. Porque é que os nossos irmãos não têm os mesmos problemas que nós? Porque eles interpretaram de maneiras diferentes, não é? Então, quando alguém diz alguma coisa, se vocês forem entender, todos entendem de maneira diferente. Cada um vê com o próprio óculos, não é? Uns interpretam de uma maneira, outros interpretam da outra. É constante as mágoas que estão dentro. É constante os nossos óculos, não é? A gente consegue ver aquilo que está em nós. Por isso, nós projetamos no outro aquilo que está em nós. Quando se fala uma coisa, eu interpreto de uma maneira, outra pessoa que está ao lado vai interpretar diferente, porque é consoante a pessoa, não é a realidade do problema ou da coisa, ou depende de cada um. Porque é que a gente tem umas crenças e os nossos irmãos que foram criados com os mesmos pais, com a mesma família, têm crenças diferentes. Porque interpretam diferente, não é? Por exemplo, eu posso ter passado quando eu era pequena, eu tinha muito medo dos cães. Então, para mim, para ir para a escola, eu tinha que passar por um cão pequeno e eu demorava 1 hora para atravessar aquele local. Eu fiquei com aquele medo enraizado, não é? Já os meus irmãos não têm medo dos cães. Porquê? Porque eles não passaram por a situação. Então, eu fiquei bloqueada nesse momento. Talvez ainda não esteja desbloqueada totalmente, porque eu ainda sinto bastantes medos. É como se eu ficasse paralisada, não conseguisse agir, e isso ainda me trava hoje, não é? E mesmo eu tendo consciência, ainda me trava. É que eu era muito pequena, tinha 7 anos, eu tinha que ir para a escola, eu demorava bastante tempo, 1 hora de caminho, eu tinha que ir a pé, e eu tinha que passar sempre numa zona onde tinha cachorros, não é? Aqueles cães pequenos que ladravam, e eu tinha tanto medo, e eu ficava paralisada, ainda hoje isso me paralisa, não é? Estou a trabalhar ainda isso. Mas aí está, nem toda a gente vai ter esse medo, porque não passaram por essa situação. Então os bloqueios, os medos, depende daquilo que está dentro de nós. Temos que olhar e dizer, não, isto não me pertence, eu não preciso sentir isto. Isto é um medo que só me está a paralisar, isto não é real, não está mais aqui o cachorro, já acabou. Só que temos que falar para a nossa criança que está tudo bem, e são as tais, a gente tem que ressignificar esses medos, essas crenças. Não é fácil, muitas das vezes precisamos de ajuda, não é? De apoio de outra pessoa, até para enxergarmos melhor. Eu consigo, quando estou a falar, eu consigo detectar muitas coisas, né? Quando eu estou a conversar com alguém, eu consigo detectar problemas ou bloqueios que estão em mim, e eu começo a relembrar assim, então é isto aqui também, tá bom. Então começo logo a modificar, não é? Mas demora, é um processo prolongado, demorado, mas a cada dia um bocadinho melhor. E é um processo, a gente demorou anos a estar nessa situação, então agora vai ser mais rápido para desbloquear do que aquilo que nós bloqueamos, não é? A gente bloqueia todos os dias ainda, não é? Nós estamos aqui, enquanto estivermos aqui na Terra, todos os dias a gente está sempre a bloquear-se, mas o importante é a gente ter o autoconhecimento e dar conta daquilo que está a bloquear e então desbloquear, porque a gente se bloqueia ainda, não é? A gente ainda se está a bloquear, mesmo agora, sabendo das coisas, porque os bloqueios fazem parte do crescimento, não é?
enquanto a gente estiver em crescimento, a gente precisa bloquear e desbloquear, bloquear e desbloquear, e assim é a vida. Mas o primeiro passo a gente já deu, a gente já vem a desbloquear o passado, que foi o mais difícil de encontrar, não é? Agora, com a força, com a fé, e sempre a melhorar, 1% a cada dia, e chegaremos lá com a graça de Deus. E sim, muita força, muita desbloqueio, e não tenham medo, porque o que tiver de vir, vai vir. Medo de quê? Medo de quê, não é? Se der errado, voltam a começar. Se não dá para ir por ali, voltam a fazer coisas diferentes, não é? Esse medo não pode nos paralisar. Precisamos sempre estar em sintonia com o nosso eu e mostrar para ele que não é preciso ter medo, que há uma solução, não é preciso ter medo, não é? E que está tudo bem. Eu espero que vocês consigam também desbloquearem-se, como eu estou a fazer também. Não é fácil, não é nada fácil, mas conseguimos sim, porque quando nós sabemos quem nós somos, de verdade, então nada nos vai parar. E não existe medo que nos paralise, porque se Deus está connosco, Deus é dono de tudo, Ele nos fez perfeitas. Se Ele está connosco, por que é que vamos ter medo? De quê? É só abraçar o Deus que está em nós. Não é preciso ter medo, está tudo bem. É só um susto que vem, mas vai passar. Está tudo bem. Bom dia.